há 22 anos. E um evento para discutir o assunto vai ser promovido hoje pela Unimed Caruaru. Patriota Júnior está de volta e traz as informações. Patriota. Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Pois é, tema importante, esse evento vai ser realizado hoje, né, no auditório da Unimed, é voltado justamente para profissionais da saúde. Só para você ter uma ideia, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 400 mil mortes somente aqui no Brasil são ocasionadas por conta de problemas, né, no coração. Eu vou conversar aqui com o Dr. Francisco Alonso, ele que é coordenador de cardiologia aqui da Unimed Caruaru. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade, evento importante para um tema importantíssimo também, né? Bom dia, meu querido, bom dia a todos. Realmente, dia 29 de setembro é comemorado o Dia do Coração. A Federação Mundial do Coração escolheu essa data para conscientizar a população. Em torno de 400 mil vidas ao ano. No mundo são 17 milhões. Se a gente considerar que Pernambuco tem 9, então é como extinguir 2 vezes por ano. Deixa eu dar uma ligada aqui para a Patriota, para a gente fazer essa entrevista direitinho, para entender direitinho, ou ele sai desse espaço que está muito fechado. Patriota. Oi, Renata. Agora, vamos tentar aqui restabelecer a conexão. Ô, doutor, só voltando aqui um pouquinho, recapitulando, que a conexão deu uma oscilada. É um Dia do Coração, traz aí realmente a importância da prevenção, de manter hábitos saudáveis, e vocês vão discutir isso nesse evento na Unimed, né? Sim, a gente está fazendo o evento para não deixar passar batido. Não sei em que ponto foi que a conexão ficou meio ruim, mas assim, realmente amanhã é que se comemora o Dia Mundial do Coração, que foi escolhido para conscientizar todo mundo sobre a importância de prevenir, sobretudo, e tratar corretamente as principais causas de morte no mundo. São, como eu disse agora há pouco, são 400 mil vidas aqui no Brasil e mais de 17 milhões no mundo todo. Então, é o dobro da nossa população pernambucana. E aí a gente optou por celebrar essa data hoje e não deixar passar por alto para marcar essa comemoração. Ô, doutor, quais são os principais fatores de risco quando nós falamos de doenças no coração? Existem os fatores clássicos que a gente conhece e que não deixam, vão acompanhar ao longo da vida da gente, que são hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo, o consumo excessivo de sal. E existem uns fatores que recentemente se incorporaram, que foram confirmados cientificamente que tem aumento de risco também, como a apneia de sono, má qualidade de sono, mas sobretudo a apneia, a obesidade, a falta de atividade física. Então, são coisas que influenciam diretamente na nossa saúde, né? Aquele check-up anual, né, feito aí regularmente, é sempre importante para dar uma verificada, para ver como é que está a situação, né? Prevenção é sempre o melhor remédio, né? Com certeza, prevenir é melhor do que tratar, e é mais barato, inclusive, como política de Estado. Então, assim, por diretriz, acima de 35 anos, todo mundo deveria fazer uma avaliação cardiológica. Mas existem populações especiais, atleta, que começa mais cedo a atividade física, tanto amador quanto profissional, aí precisa ser avaliado antes dessa idade. E aí quem vai ditar o ritmo dessa avaliação, se precisa ser anual ou não, aí vai ser seu cardiologista, né? Hoje nós temos também os fatores emocionais ligados a estresse, a correria do dia a dia, a saúde mental também, influencia na saúde do coração, né, doutor? Com certeza, com certeza. E hoje, assim, nos últimos anos, depois dos últimos eventos mundiais que a gente teve, a gente realmente vê isso mais exacerbado. Uma mente sã, o corpo inteiro responde bem. E, ao contrário, também é verdadeiro. Então, assim, cuidar da saúde mental também faz parte dos cuidados do coração. E isso fica evidente a cada dia, né? Junto com as outras atividades. Por exemplo, atividade física. Hoje em dia a gente recomenda atividade física para todos os pacientes, a não ser que exista alguma contraindicação muito pontual, mas a grande maioria dos pacientes, inclusive cardiopatas, tem indicação e podem fazer atividade física
com um certo grau de restrição individual de cada caso. E isso ajuda também a parte mental. Então, existe uma série de mudanças fisiológicas durante o exercício que são benéficas tanto para o cérebro quanto para o coração. E a gente precisa aproveitar isso, porque a atividade física não precisa de muito para a gente fazer. Uma caminhada não precisa de uma academia, não é oneroso, não precisa de nada, é só sair e caminhar. Como antigamente a gente falava, jogar bola só precisa da bola. Para caminhar e para fazer atividade física diária, para se mexer, não precisa de nada, só das pernas e da vontade da pessoa. Como é que é feito o diagnóstico aí das principais doenças cardiovasculares? Não, a primeira coisa é uma avaliação. É fundamental uma consulta clínica com uma avaliação, exame físico adequado, uma anamnese, uma conversa entre o médico e o paciente. Aí tem a parte do exame físico e, geralmente, em toda consulta cardiológica existe um eletrocardiograma, que é o exame básico que a gente pede. A partir de aí, conforme os achados, conforme o levantamento dos fatores de risco, dos sintomas do paciente, aí a gente pode indicar exames complementares ou não. Aí vai depender de cada caso. E exames complementares existe uma gama imensa, ecocardiograma, teste ergométrico, Holter, mapeamento de 24 horas, até exames de alta complexidade, como cintilografia, angiotomografia, cateterismo, enfim, é uma gama de ferramentas diagnósticas que a gente tem na mão, mas tudo começa pelo velho método clínico que continua sendo vigente. A gente precisa botar a mão na massa, ver o doente e conversar, e depois, então, é que a gente vê se é necessário alguma outra coisa. O tratamento, de forma geral, pode ser medicamentoso, mas pode chegar até, dependendo da situação, a necessidade de um transplante, né, doutor? Isso aí já seria em casos mais extremos, né? Isso. Olha, todo tratamento tem uma parte que é medicamentosa, mas não é só medicamentosa. Tem a parte de dieta, tem a parte de mudança de estilo de vida, tem a parte de atividade física, e o tratamento farmacológico é mais um pilar. Que pode ajudar em alguns casos e é muito benéfico na maioria deles, mas só quando é necessário. Nem todo problema você resolve só com medicamento. Então, tem pacientes que têm cardiopatia grave e precisam chegar a um extremo, tipo um transplante, não só de coração, de outros órgãos também, mas ficou mais evidente nas últimas semanas na mídia a parte de transplante cardíaco, e é uma coisa que se faz de rotina. Nosso estado é pioneiro e é um dos estados que mais transplantes cardíacos faz no país. E existe uma experiência ampla em alguns centros da capital do nosso estado. Doutor, temperaturas aumentando, calor maior, excessivo, principalmente aqui na nossa região. Eu queria saber do senhor o seguinte, essas temperaturas mais altas, elas são mais propícias a você desenvolver um problema no coração ou ter algo mais grave? Tem relação ou não? Veja, toda época do ano tem sazonalidade. Na época do frio, geralmente você tem um aumento de risco do cardiovascular por alguns motivos. Na época do calor também, você precisa ter atenção especial, sobretudo a hidratação. E aquelas pessoas, não só as pessoas que fazem atividade física, quem faz atividade física precisa reforçar essa parte da hidratação. Mas o pessoal idoso também está vindo alguns fenômenos ambientais aí, que está tendo onda de calor, não só no Nordeste, você está vendo que lá no Sul está também. Então, assim, isso é mundial. A gente precisa reforçar, manter uma hidratação adequada para cada paciente, isso é calculado individualmente para cada paciente, e fazer uso de alimentação regular, de as tomadas das medicações regulares. Então, são cuidados que a gente tem que ter ao longo do ano, na verdade. A gente tenta focar isso um pouco por temporada, mas é um cuidado que a gente tem que manter a vida toda, e ao longo do ano todo. Aquela história de que o infarto é uma pessoa mais jovem, né? Isso é verdade ou é mito? Uma pessoa mais madura teria mais chances, né, de sair bem dessa situação? Isso é, de fato, uma verdade ou um mito? É relativo. Vamos lá. Antigamente, isso era ciência consumada, na verdade. Por quê? Porque, teoricamente, o pessoal mais idoso desenvolve uma coisa que a gente chama de circulação colateral. São vasos, é uma rede de vasos sanguíneos que vão crescendo ao longo da vida e que suprem a função de um vaso principal. Isso é, de fato, verdade. Mas, em compensação, às vezes, o paciente idoso, já o músculo cardíaco, porque o coração é um músculo, não tem a mesma disponibilidade que tem no paciente jovem. Então, o paciente jovem não tem a circulação colateral desenvolvida, mas a musculatura cardíaca, teoricamente, está melhor preparada, se não tiver uma miocardiopatia prévia. Então, assim, a gente cada vez mais está vendo que os infartos, que é isso que você me perguntou, acontecem na população mais nova.
E aí é uma causa multifatorial, aí são várias causas que a gente tem, que tem a ver muito com o fenótipo de cada um, com alimentação, com estilo de vida. Então, assim, o risco de infarto sempre é tratado como uma doença grave, vai depender do tipo de infarto e vai depender de cada paciente. Se conseguem ser pior ou melhor, aí depende de várias condições, realmente. Não sou da idade. Muito bem, obrigado pelas informações, Dr. Francisco Alonso, ele que é coordenador de cardiologia da Unimed Caruaru. O remédio é esse, né, Renato? Apostar em hábitos saudáveis, né? Evitar aí o fumo, o álcool de forma excessiva, praticar atividades físicas, como o doutor disse aqui, claro, fazer aquele check-up para dar aquela monitorada no motor, né? Para ver se está tudo bem regularmente. É com você. Obrigada, Patriota, pelas informações. 9h22.